Olá, boa noite a todos vocês. Estou aguardando aqui o nosso convidado, que é o Geraldo Lemos Neto. Ele vai conversar com a gente e vai contar sobre esse livro, A Colheita do Bem. Boa noite, Regiane Mota. Que Deus, Jesus e Chico lhes abençoe. Gratidão. Elaine Cristina, gratidão. Olá, boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem, você, gratidão por estar aqui com a gente, é um prazer conhecê-lo. Muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado de participar aí do Luz Crística. Gratidão. E, Geraldo, o livro A Colheita do Bem, né? Você vai contar para a gente como que aconteceu tudo isso com você, né? Isso. E primeiro quero te agradecer realmente aqui, eu sempre, assim, eu não sou fã, assim, eu sou fã de Jesus, né? Mas eu sou fã de Chico Xavier. E só o fato de estar aqui conversando com você, com alguém que conviveu com ele, assim, é uma honra para mim, sabe? Estar falando com você. Muito bem, eu também fico muito feliz. O Chico é o nosso, vamos dizer assim, o nosso exemplo mais próximo do Cristo que nós podemos perceber, não é? Para mim é, assim, como para você, para mim é. E eu conheci você através do documentário Data Limite. Sim. Que foi lançado, né, em 2014, né? Eu lembro que eu já fiquei sabendo que ia lançar aquele documentário e meses antes eu estava aguardando assim para assistir, sabe? E aquelas informações foi mais você que passou, né? O Chico passou para você e você que transmitiu, né? Informações do Chico que são contidas na nossa conversa da década de 80 sobre a transição planetária e também nos livros que ele recebeu, né? Uhum. Depois a gente vai fazer uma pesquisa ampla a respeito e vai encontrar muito material de estudo. Muitas coisas, né? E realmente, a partir da data limite mesmo, que foi 20 de julho de 2019, se a gente for observar, realmente aconteceram muitas coisas, né? E são coisas assim que são sutis e que iam acontecendo aos poucos, né? Antes disso, as pessoas achavam que iam acontecer um grande marco, alguma coisa muito espetaculosa, né? Mas a gente já imaginava que não era bem assim, né? Que aos poucos as coisas iam acontecer, conforme a gente sabe que em 2020 realmente começou mais forte as coisas acontecerem, né? Nós estamos em pleno processo de mudança. Estamos. E esse processo ele é gradual mesmo, né? Então a meu ver, né? Eu como astróloga e estudiosa, vamos dizer assim, ele se aprofunda a partir de 2019, no segundo semestre, forçando a humanidade a mudar os seus paradigmas. Não é? Exatamente. A pandemia que não nos deixa mentir. Não é? A pandemia é uma mudança de paradigma extraordinária, porque todos nós fomos convidados a voltarmos para o nosso interior e avaliarmos a transitoriedade da vida terrestre. Exatamente. E assim, a questão do despertar da consciência, o despertar espiritual, né? Muitas pessoas já estão nesse processo há bastante tempo, né? Eu acredito que mais a partir de 2012 que foi se fortalecendo. Mas, a meu ver, ainda era um percentual muito pequeno ainda da humanidade que estava desperta, né? Que estava nesse processo. E acredito eu, né, que com a pandemia, com a data limite ali, que venceu em 2019, e a partir disso, como a humanidade ainda estava precisando desse convite, né, que foi o que a gente recebeu, porque, a meu ver, a pandemia ela nos convidou a nos despertar, né? Deu um upgrade, assim, né? Uhum. Exatamente, a pandemia é um convite. É interessante que em todos os grandes momentos históricos da humanidade nós tivemos pandemias. É verdade. Nós tivemos, acho que, uma pandemia da peste negra, né?
que foi, acho que em olha, 100 anos 1916. atrás, mais recente, há 100 anos atrás, que inclusive forçou o final da Primeira Grande Guerra Mundial, teve a pandemia da chamada gripe espanhola, que alguns historiadores, estudiosos, falam que levou à morte 100 milhões de pessoas. Olha só, nós estamos aí com cerca de 6 milhões de mortos. Há 100 anos atrás morreram 15 vezes mais. 15 vezes mais, né? Mas hoje, proporcionalmente, numa população muito menor. Exatamente, porque naquela época a população mundial era inferior, né? Porque hoje a gente está em 7, 8 bilhões, né? Naquela época era inferior a 1 bilhão. Então proporcionalmente foi muito maior mesmo, né? Mas a humanidade, assim, às vezes a gente não presta, as pessoas não prestam atenção um pouco na história. É importante a gente olhar para trás para saber as influências, as coisas que estão acontecendo agora e o que pode vir para frente, né? O passado, a gente não deve remoer o passado, mas é importante a gente aprender com o que aconteceu no passado, né? Exato. É por isso que nós precisamos dessa reflexão e desse estudo, especialmente, no nosso caso, espíritas cristãos, abordando os ensinamentos da obra de Allan Kardec e da vasta publicação mediúnica de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Exatamente. Eu gostei muito do Nosso Lar, né? De toda aquela... Tanto o filme foi muito bom, né? E você sabe se tem alguma produção cinematográfica da andamento. A continuidade do Nosso Lar está em andamento. Já foi feita o cinema também sobre Kardec, né? Allan Kardec. Nossa, eu assisti, gostei muito. Existe também em elaboração um documentário sobre Chico Xavier, que será extraordinário, ouvindo as pessoas que conviveram com ele. Então, tem muita coisa para vir. Mas o mais importante, claro que a gente tem que valorizar as artes cênicas, as artes cinematográficas, mas elas têm um limite para contar uma história. E se a pessoa quiser conhecer de fato a vida e a obra de Chico Xavier, ela tem que mergulhar nos livros que ele deixou. Até hoje já são... Você citou um, Nosso Lar. Mas nós temos, da lavra mediúnica de Chico Xavier, 535 livros publicados. É livro pra caramba, né? Eu, assim... comigo, pelo menos, né? Quando eu estou lendo, eu me conecto com o livro, com a informação que está no livro, e muitas vezes vem muitos insights e muita informação, sabe? O livro, ele é um portal de conexão com aquela informação que você está acessando ali, sabe? Eu acho muito... Eu sou muito favorável, você acha muito importante a leitura mesmo, sabe? A leitura, o estudo, a meditação. Aliás, o Nélio Lúcio, no livro que a gente está com proposta de falar sobre ele, que é o Colheita do Bem, de autoria do Nélio Lúcio, ele fala que, sem nos percebermos, quando nós estamos lendo uma obra elevada, né, uma obra de cunho moral, ético e espiritualista elevada, sem que a gente perceba, a nossa mente de seres encarnados na Terra se eleva até os planos mais altos, sem a gente se aperceber. E recebe dos nossos maiores, dos nossos mentores e guias, os benefícios que podemos auferir desse contato mental superior. Exato. Eu concordo plenamente com isso, e realmente comigo acontece muito isso, e muitas vezes, assim, na minha vida, livros foram direcionados para mim pela espiritualidade mesmo, pelos nossos guias, né, pelos seres de luz, né, determinadas leituras de livros que eram
que depois eu percebi a necessidade de eu adquirir aquele conhecimento, né? Então, por exemplo, eu ainda não li A Colheita do Bem, mas eu vou ler, porque se chegou até mim, eu acho que existe uma conexão, sabe? Da luz, assim, sabe? Então, por exemplo, todas as pessoas que estão assistindo aqui e que entram em conexão, e se isso chegou até você que está nos assistindo aqui, talvez não, com certeza, né? Tem uma informação ali. E talvez todos que estão assistindo aqui, talvez a colheita aí está acontecendo, ou já está bem próximo de acontecer, e talvez a leitura do livro vai conectar, né? Que na vida, às vezes, nós plantamos coisas, né? E às vezes passa a hora da colheita, né? Também. Às vezes, se você plantou, se você não colhe ali o fruto ali, deixar ali, às vezes ele pode cair, pode apodrecer, né? E às vezes é importante a gente saber o tempo certo. Então, talvez esse livro está vindo no momento justamente para isso, né? Para nos mostrar que a gente está no momento de uma colheita, né? É um livro belíssimo, belíssimo. Na realidade, ele é o terceiro de uma trilogia, que eu vou falar sobre isso quais agora. São? Daqui a pouco. Você vai comentar com a gente agora, né? Eu vou contar a história. Eu acho que seria interessante para os nossos telespectadores aí do YouTube, dos nossos canais, verem uma apresentação que eu faço sobre o livro, sobre a família com a qual o Chico Xavier convivia. E assim eu gostaria de compartilhar a tela. Pode ser? Sim, claro. Então, deixa eu ver como é que eu faço aqui para deixar mais você, né? Eu vou... Não, peraí. Peraí que eu vou compartilhar e você vê como fica. Tá. Só um minutinho. Boa noite a todos vocês que estão entrando agora. Gratidão a todos que estão aqui nos prestigiando. Então, assim, você me avisa a hora que eu posso colocar, Pronto. né? Pronto? Então, vamos lá. Agora, deixa eu só ver como é que eu faço para deixar maior aqui. Isso. Tá bom assim? Eu não vejo, porque eu estou vendo só a apresentação. Ah, tá. Tá eu e você abaixo ali, da onde está escrito saber ali, sabe? Tá bom. É melhor colocar do lado direito. Você tem a condição de colocar... Deixa eu ver se é aqui, peraí. No lado direito, aqui. Um em cima do outro. E ficou nós dois do lado ali. Agora, acho que vocês que estão assistindo, tá bom assim para vocês? Vocês estão conseguindo ver bem a tela? Gratidão, Leonardo Kim, pelo super sticker. Gratidão. Eles falaram que tá ótimo. Tá bem. Então, podemos começar falando sobre o livro, né? Sim. Aí você fica à vontade de perguntar, de falar alguma coisa, ou fazer alguma observação. Bom, esta é a capa do livro Colheita do Bem, que nós tivemos a alegria de publicar. Como eu disse há pouco, ele é o terceiro livro de uma trilogia do espírito de Neio Lúcio. Aqui vocês estão me vendo com os originais psicografados pelo Chico, que foram carinhosamente guardados e arquivados pela família Joviano, em Pedro Leopoldo. A gente vai falar sobre a família daqui a pouco. Eu estou aí, vocês estão vendo a janela da casa do Chico Xavier em Pedro Leopoldo, que é uma instituição que nós dirigimos e que se situa na residência dele, quando ele vivia em Pedro Leopoldo. Ele construiu essa casa em 1900 e começou a construir em 1946, terminou em 48, para lá se mudou e viveu lá até a mudança de Uberaba, em 1959, mas quando ele se mudou para Uberaba, ele manteve a casa para, naturalmente, vir visitar a família várias vezes ao ano, não é? Em Pedro Leopoldo, e também visitar os amigos. Como eu disse, essa trilogia começa com o livro Sementeira de Luz, que são as primeiras mensagens que o espírito de Neio Lúcio escreveu por Chico Xavier, a partir de 1935 até 1942,
A família Joviano se reunia toda semana, 2 vezes por semana, terças e quartas-feiras, para realizar o culto do Evangelho no lar, e o Neio Lúcio escrevia e fez essa psicografia através do Chico durante 18 anos consecutivos. O segundo livro é o Sementeiro de Paz, esse é à nossa esquerda, que são mensagens de 1942 a 48, e o Colheita do Bem, que são mensagens de 1949 a 1960, sendo que a maioria delas termina em 1952. Por que 52? Porque a família Joviano se mudou de Pedro Leopoldo para o Rio de Janeiro, no final deste ano, né? E este é a última encarnação do Neio Lúcio, esse simpático aí velhinho. O nome dele era Arthur Joviano, também conhecido como Professor Arthur Joviano. Ele foi secretário de Educação do Estado de Minas Gerais no início do século XX, realizou uma profunda reforma do ensino nas escolas públicas de Minas Gerais, que foram muito bem aceitas, e por isso ele foi convidado pelo Ministério da Educação para se transferir ao Rio de Janeiro, onde trabalhou até a sua morte no Ministério da Educação e também fundando uma escola para crianças e adolescentes na capital do Rio de Janeiro, naquela época, capital federal. Ele desencarnou no dia 14 de dezembro de 1934 e nessa mesma noite o espírito de Emmanuel escreveu para o filho dele, Rômulo Joviano, e a nora, Dona Maria, na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, dando notícias da desencarnação do pai dele, que é o professor Arthur Joviano. Aí vocês estão vendo a Fazenda Modelo. Quero agradecer o nosso irmão aí do Instagram que fez a coloração, né? Nós já tínhamos apresentado esse trabalho com as fotografias de época, em preto e branco, e ele fez esse colorimento aí, dando vida, né, ao passado. Eu achei muito bonito. Então, vocês estão vendo a sede da Fazenda Modelo, onde o Chico Xavier trabalhava, a partir de 1931 até 1959. Depois ele foi para Uberaba. No andar de cima residia o chefe da repartição pública do Ministério da Agricultura, que era o Dr. Rômulo Joviano, sua esposa, Dona Maria, e seus 2 filhos, Roberto e Wanda. Nessa janela, aí no segundo andar à esquerda, que tem essa meia-lua aí no topo, era o escritório particular do Dr. Rômulo, onde a família realizava o culto do Evangelho no lar, 2 vezes por semana, e esse culto era dedicado ao pai de Dr. Rômulo, o professor Arthur Joviano, que mais tarde vai se identificar como o benfeitor espiritual Neio Lúcio. No andar de baixo, vocês estão vendo também 3 abóbodas, quase tapadas aí pela vegetação. Era o local que, depois do horário de serviço de Chico Xavier na fazenda, que terminava às 17 horas da tarde, ele ia lanchar com a família, subia essa escadinha aí, que vocês estão vendo à direita, ia lanchar com a família Joviano, e depois do lanche ele descia para psicografar. E aí ele psicografou várias obras mediúnicas dele, como os romances de Emmanuel, as obras de André Luiz, Até a Evolução em 2 Mundos, os livros de Humberto de Campos, todos foram psicografados durante a noite, nos dias que não tinha reuniões públicas em Pedro Leopoldo, por Chico Xavier, nesta cidade. Aí o local onde o Chico trabalhava, que é outro prédio, né? O Dr. Rômulo tinha o escritório da esquerda, o Chico era o secretário dele, o escriturário, que trabalhava nessa janela do meio, do segundo andar, e a Wanda Joviano também, que passou no concurso público, filha do Dr. Rômulo, estava na outra janela.
uma visão mais afastada dessa área, que era de pesquisa agropecuária e animal, onde, no segundo andar, Chico Xavier trabalhou de 1931 até 1959. Aí estamos vendo todos os funcionários, né, agrônomos, pecuaristas. O Dr. Rômulo, por exemplo, é este que está... Vocês veem Chico Xavier de terno preto. O terceiro, na direita de Chico Xavier, de gravata, é o Dr. Rômulo Joviano. E o pai dele, aí em foto colorizada, professor Arthur Joviano, né? E antes de desencarnar, uma foto da família Amorim e da família Joviano em Pedro Leopoldo, na Fazenda Modelo, com o professor Joviano, Arthur Joviano, ainda encarnado. Então, é uma foto inédita aí para muitas pessoas, né? Que é o Neio Lúcio ainda encarnado, antes dele ser conhecido como esse benfeitor espiritual maravilhoso. Ele está no centro da foto. À sua esquerda está o filho, o Dr. Rômulo, bastante jovem, a mãe, a dona... agora, a Felícia, dona Felícia, que era esposa do Arthur Joviano. E do outro lado de pé, o sogro de Dr. Rômulo, pai de Dona Maria, o general Aurélio de Amorim, né, com a filha dele ao centro, o neto, a esposa, Dona Maria, ao lado da filha, e também a avó de Dona Maria. Aqui o casal Rômulo e Maria Joviano, completando bodas de prata aos 25 anos de casados, né, ainda bastante jovens. Eles eram mais velhos que Chico, portanto, todos dois também já eram espíritas antes de Chico Xavier ser espírita. Olha que interessante. Então, Chico, certamente a espiritualidade maior encaminhou Chico Xavier para trabalhar como funcionário da Fazenda Modelo, também para protegê-lo, porque o chefe dele já era um espírita de longa data. A Dona Maria, por exemplo, tinha sido convertida ao espiritismo em 1910, o ano que Chico Xavier nasceu, na cidade do Rio de Janeiro. Lá ela foi curada pelo médium português naturalizado brasileiro, Inácio Bittencourt, recebendo receitas homeopáticas dele, que a curaram de um mal orgânico. Ela se enamorou com o Dr. Rômulo no Rio, se casaram, e depois ele seguiu a fé da esposa, convertendo-se também ao espiritismo. E justamente em 1927, eles se mudam para Pedro Leopoldo pela segunda vez. Eles já tinham chefiado a Fazenda Modelo antes, mas em 27 eles voltam para ficar até 52, exatamente no ano que Chico Xavier tinha 17 anos de idade e se convertera ao espiritismo. Aí estamos vendo os filhos do casal Rômulo e Maria, que é a nossa querida Wanda Joviano, e o irmão dela, Roberto, com o avô, aqui à minha direita, eles na Fazenda Modelo, com o avô, Neio Lúcio, que é o professor Arthur Joviano, na direita, uma fotografia mais antiga ainda, com o Roberto no colo da mãe, não é? E o Rômulo Joviano de pé. Aqui, a família Joviano com Chico Xavier na década de 40. Estamos vendo Chico Xavier de pé, Wanda Joviano já uma jovem senhora, com seu cachorrinho Fly, o Dr. Rômulo Joviano e Dona Maria, a esposa, ele era chefe do Chico. Na outra foto, também com os sogros de Dr. Rômulo, pais de Dona Maria, general Aurélio de Amorim e Dona Júlia de Amorim. Outra foto do general Aurélio de Amorim com Dona Júlia, em Pedro Leopoldo. Eles residiam no Rio de Janeiro, ele era general 4 estrelas do Exército brasileiro e visitava o filho regularmente em Pedro Leopoldo, passava as férias lá, na Fazenda Modelo, exatamente onde Chico Xavier trabalhava. Aqui o casal um pouco antes de desencarnar,
o general Aurélio de Amorim e dona Júlia de Amorim. Por que eu estou colocando isso tudo? Porque todos esses personagens, minha gente, dessa época, que conviveram com Chico Xavier, vão ser, a partir da década de 40 e 50, nomeados como personagens principais dos romances psicografados por Chico Xavier, de autoria do espírito de Emmanuel. Então, nós vamos ver alguns deles no Há 2000 anos, nos 50 anos depois. Vamos ter notícias das reencarnações deles no século XV, na Espanha, dos reis católicos. Eles vão voltar também no século XVII, no livro Renúncia, de Emmanuel, e estarão, naturalmente, no século XX, encarnados entre o Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Pedro Leopoldo, acompanhando Chico Xavier. É importante destacar, por exemplo, nós não vamos entrar em detalhes aqui das reencarnações, que essas encarnações reveladas pelo Espírito de Emmanuel, confirmadas por Chico Xavier e também reveladas pelo Espírito de Né e Lúcio, vão mostrar a trajetória desse grupo familiar e vão nos dar uma ideia de quanto a evolução do espírito é lenta. Porque nós estamos falando numa janela de tempo de 20 séculos, né? No primeiro século do cristianismo, no livro Há 2000 anos, até o século XX. E enquanto alguns deles evoluíram muito, como, por exemplo, Célia Lúcius, que era a personagem principal do romance 50 anos depois, e depois vai reencarnar também no século XVII, e é o personagem principal do livro Renúncia, com o nome de Alcione. Ela, naturalmente, o mais elevado espírito dessa pleiade, não é, de espíritos, em outra medida um pouco mais baixa, evolutiva, nós vamos ver o próprio espírito de Emmanuel, que escrevia por Chico Xavier. No Há 2000 anos, ele era o senador romano Públio Lentulus. Nos 50 anos depois, ele era um escravo grego Nestório, justamente do senador Elvídio Lúcio, que é o Dr. Rômulo Joviano, que no Há 2000 anos tinha morrido na Revolução dos Judeus. Ele era o senador Pompílio Crasso, de Roma. No século XV, vamos ver o Dr. Rômulo Joviano como Ferdinando de Aragão, um dos reis católicos, no século XV e no século XVI, né? E no livro Renúncia, Emmanuel aparece como Padre Damiano e o Dr. Rômulo Joviano como Cirilo Davenport. No século XX, Emmanuel, espírito guia de Chico Xavier, e o Cirilo Davenport como Dr. Rômulo Joviano. A sua esposa também acompanha, né, a esposa do Dr. Joviano, Rômulo. Ela era Alba Licínia, nos 50 anos depois, vai ser Isabel de Castela, rainha católica, no século XV, vai ser a Madalena Villamil, a primeira esposa do Cirilo Davenport, no livro Renúncia, no século XVII, e nesta encarnação vai ser, portanto, Dona Maria de Amorim Joviano. Os pais dela também estão nas duas histórias precedentes. Nós vamos ver a mãe dela como Júlia Spinter no romance 50 anos depois de Emmanuel. Vai ser a senhora Margarida de Saint-Mégrand e Villamil, também mãe de Madalena Villamil, no livro Renúncia. E vai ser, nesta encarnação no século XX, Dona Júlia Amorim. Interessante, o mesmo nome que ela tinha no século II da vida cristã. O marido dela era o prefeito, o imediato do prefeito de Roma, e ele vai, deixa eu achá-lo aqui, o general, ele vai ser no século XX o general Aurélio de Amorim, não é?
No segundo século, ele é Fábio Cornélio, que trabalhava diretamente com o prefeito de Roma. No livro Renúncia, é Dom Inácio Ortegas Villamil, esposo de Dona Margarida e pai de Madalena Villamil, da mesma forma como no século XX, o general Aurélio de Amorim. E, naturalmente, onde está Neio Lúcio aí? Neio Lúcio aparece nos 50 anos depois, com este nome, já era um educador na vida romana do primeiro e do segundo século da vida cristã, que fazia, por caridade, ensinava latim e a cultura latina aos filhos dos escravos. E era o avô mais próximo, naturalmente, de Célia Lúcio, que se converteu ao cristianismo. No século XV, ele aparece como João II de Aragão, que vai ser pai de Ferdinando de Aragão. No século XVII, no livro Renúncia, ele prossegue como um educador na escola francesa de Blois, nos arredores de Paris, com o nome de Jacques Duquesne d'Avenport, e passa sua vida dedicada à educação. E no século XX não é diferente. Como eu já disse, o professor Arthur Joviano, educador emérito, secretário de Educação do Estado de Minas Gerais no início do século XX, que escreveu vários livros propondo a reforma do ensino, que foram aceitos também pelo governo federal, para onde ele se dirigiu e se transformou em funcionário público de alto escalão federal no Ministério da Educação do Brasil no início do século XX, depois fundando novamente uma escola particular para meninos e moças na cidade do Rio de Janeiro. Então, essa equipe que eu citei é uma equipe que evoluiu mais rapidamente, enquanto que o resto dos personagens, não vai dar tempo da gente entrar nesses detalhes, eles vão levar praticamente cometer os mesmos erros que foram cometidos nos romances escritos por Chico Xavier 50 anos depois, e Renúncia, e no século XX também mantiveram as suas tendências negativas. Então, a evolução não é fácil. Ela exige muito tempo, esforço e disciplina. E é por isso que no Colheita do Bem, no livro, o Neio Lúcio vai escrever no subtítulo Mecanismo Sábio da Justiça Celeste. Ele vai escrever, está lá na página 50. Em tudo o mecanismo sábio da justiça celeste. Em aceitar-lhe os desígnios com serenidade e compreensão, fundamenta-se grande parte de nossa vitória nas obrigações esposadas. Há raros olhos para a leitura dos desenhos vivos do cosmo orgânico e raros profissionais da medicina conscientes dos próprios deveres, mas, através dessa instrumentalidade imperfeita, se exterioriza uma sabedoria perfeita e santificada. Muito oportuna essa palavra do Neio Lúcio, mostrando que todas as ocorrências, às vezes difíceis, que nós enfrentamos aqui na vida terrestre, como é o caso da pandemia do coronavírus, por sinal, eu estou hoje com Covid pela terceira vez, não é? O resultado saiu positivo. Então, isso tudo tem uma razão superior. A gente não deve se entregar a desânimos, a desesperos, a questionamentos infundados, e devemos, sim, nos manter serenos diante dos desígnios divinos que vêm de mais acima, pois que eles se fundamentam na superioridade do saber divino e da bondade do Pai Criador. Não é? Tudo na vida terrestre, portanto, independentemente da carne, independentemente dos conhecimentos transitórios da vida terrestre, tem o seu ascendente na sabedoria perfeita e santificada de Deus.
Você quer comentar alguma coisa? Geraldo, em 96, mais ou menos, eu estava passando por problemas, assim, na minha vida, assim, que minha irmã minha estava muito doente no hospital, né? E eu trabalhava numa concessionária. E era um dia, assim, normal, assim, acho que era inverno até em Curitiba. E nessa concessionária era um horário que os vendedores estavam sem fazer nada, aquelas panelinhas, assim, porque não tinha nenhum cliente para atender, né? Aí chegou um senhor de branco, quer dizer, um senhor, eu falo senhor, porque na época eu tinha 25 anos, e ele devia ter mais ou menos a idade que eu tenho hoje, assim, uns 50. Chegou esse homem de branco lá, passou pelos vendedores e ninguém viu ele, nada. Daí eu peguei, saí da minha mesa e fui lá, né? E falei para ele: boa tarde, desculpa que ninguém lhe atendeu, posso te ajudar? Ele olhou assim para mim e falou assim: eu vim te trazer um recado, uma mensagem. Mas eu quero tomar ele falou, mas eu quero tomar um café primeiro, porque faz muito tempo que eu não tomo café. Daí eu falei para ele assim, tá bom. Daí ele pode ir para sua mesa que eu já vou lá te entregar o seu recado. Daí eu olhei para ele e dei risada, né? Porque eu pensei, como que ele sabe onde que é a minha mesa, né? E daí ele olhou assim para mim e falou assim: a propósito, teu sorriso é muito bonito. Daí eu olhei para ele, é estranho, e fui para minha mesa. Aí passou um tempo, esse homem foi na minha mesa, só que ele não sentou na cadeira do cliente ali, sabe? Ele chegou do meu lado direito, assim, e falou: eu só vim te trazer uma mensagem. Daí ele falou a mensagem, eu não entendi nada. Daí eu falei para ele, daí ele falou de novo, eu não entendi nada. Daí eu peguei, daí ele falou assim: se você quiser escrever, daí eu peguei o papel e escrevi a mensagem. E da hora que eu fui falar, agradecer ele escafedeu-se no ar, sabe? Sumiu o homem. Aí tinha uma vendedora que sentava uns 2 metros, mais ou menos, de minha direita. Eu olhei para ela e falei: ué, cadê o homem que estava aqui dela? Que homem, Leila? Eu falei: o homem de branco que estava aqui, você não viu? Dela, Leila, faz meia hora que você está quieta escrevendo as coisas aí, né? E eu nunca esqueci a frase, a mensagem era assim: as dificuldades que te surpreendem são os testes aconselháveis em que lhe cabem aproveitamento. Nunca esqueci. E daí, anos depois. Perfeita sintonia com o que nós acabamos de mostrar. Daí, anos depois, naquela época nem tinha Google, essas coisas, anos depois, acho que lá por 2010, eu resolvi colocar a frase no Google. Aí vi que a frase é um parágrafo de uma mensagem de Chico Xavier, de Emmanuel, para Chico, psicografada por Chico. Eu agora esqueci se é o Consolador o nome, ou Mensagens de um Amigo. E daí, no meio dessa mensagem, tem várias coisas, daí tem exatamente esse parágrafo que fala isso. As dificuldades que te surpreendem são os testes aconselháveis em que lhe cabem aproveitamento. Exato. Achei muito interessante. Mas era um homem de branco, assim. Oi? São os nossos testes de resistência, né? Uhum. Bom, passando por outro tipo de problema que todos nós que estamos na Terra vivemos, que são as dificuldades em família, as desavenças, as antipatias, as disputas inglórias dentro da própria família, dentro do grupo de trabalho ao qual nos vinculamos, seja esse trabalho espiritual ou mesmo trabalho profissional na Terra, com essas disputas que existem na vida profissional, na vida pública, enfim. E o Neio Lúcio vai escrever: que alguém não nos ame é natural. E ele diz: ainda não apareceu na Terra a pessoa que possa receber as simpatias de todos indistintamente, considerando que o próprio Cristo não conseguiu até hoje harmonizar a conceituação dele próprio no espírito dos outros. Então, nós não temos que ter a pretensão de agradar todo mundo, porque nem Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor, conseguiu até hoje ser uma unanimidade, não é? E, infelizmente, vemos ainda muitos irmãos, por materialismo, seja materialismo histórico, seja por ojeriza à religião, combatendo a figura excelsa de nosso Mestre e Senhor Jesus. Agora, uma outra mensagem, ele vai falar sobre a coroa do raciocínio. Está na página 179. A necessidade de tempo, de dias e séculos,
para que a coroa do raciocínio, do sentimento e da sublimação se concretize, habilitando a criatura para os climas superiores da vida mais alta. Então, vejam bem, a evolução não dá saltos. Nós não temos condição de participar da escola vivencial dos anjos, das entidades puras que representam a suprema bondade de Deus, a não ser com referências, como, por exemplo, entre elas, nosso Mestre e Senhor Jesus. Nós, de nossa parte, como seres humanos falidos, vacilantes, que muitas e muitas encarnações amealhamos aí um karma de resgates dolorosos, que praticamos muitas infelicidades aos outros em outras vidas na Terra, nós vamos precisar, sim, de muito tempo, não somente dias, mas séculos, para que sejamos coroados de luz no raciocínio, para que sejamos abençoados de amor no sentimento e no nosso coração, a fim de que alcancemos a tão almejada sublimação espiritual. E ele completa dizendo: é por isso que a sensação de grandeza oprime e enobrece, abrindo horizontes vastíssimos aos nossos corações e braços, na sementeira e na seara da luta comum. Então, nós precisamos ter essa noção, não é? Quando a gente olha para o alto, quando a gente aspira a evoluir, quando a gente entende a imensidão do universo ou dos multiversos que se espalham infinitamente pelo universo conhecido e talvez outros universos ainda desconhecidos, nós sentimos uma opressão, nós nos sentimos pequeninos demais para compreender esta perfeição universal. Mas, ao mesmo tempo, é um convite para a nossa atenção espiritual que nos enobrece, que nos chama à perfeição, que nos faz com que tenhamos decisão e vontade para empreender a reforma íntima com que vamos conquistar a nós mesmos, vencendo os nossos próprios erros, as nossas próprias inibições, os nossos próprios crimes, as nossas próprias ilusões, para que possamos erigir em nós próprios, na nossa alma, um altar divino de adoração e de trabalho, em sintonia com o Pai. E aí, o Lúcio diz, nesse aspecto, a experiência de almas de nossa posição é mais encorajadora. Aqui ele está falando o seguinte: as pessoas que já têm espiritualidade, seja qual religião for, não importa, não precisa ser espírita, não precisa ser cristã. Nós temos outras religiões no Oriente que são tão nobres quanto o cristianismo, não é? Mas todos que já buscam a espiritualidade já estão numa posição evolutiva mais encorajadora do que aqueles materialistas que não aceitam a vida espiritual, que não aceitam a sobrevivência da alma após a morte do corpo, que não aceitam a reencarnação, que não aceitam a evolução infinita do ser, né? Porque, naturalmente, eles terão que conquistar isso ainda nos séculos vindouros. E o Lúcio diz, nossa época é de transição. Olha aí do início. Nossa época é de transição. Ensaiamos serviços de acabamento no edifício do passado e esforço base para o futuro. Então, nós estamos diante do que a humanidade já erigiu no edifício da civilização, da cultura, da religião, da filosofia, da ciência, da política,
da espiritualidade em todos os campos da atividade humana, nós estamos diante do que já foi construído, ainda, vamos dizer assim, em fase de acabamento. Mas, ao mesmo tempo, em termos do futuro, nós ainda estamos no esforço da base, ou seja, nós estamos ainda na infraestrutura do mundo regenerado de amanhã. Nós estamos ainda nas fundações da base, daquele mundo que todos almejamos como sendo um mundo de fraternidade e amor, de justiça e esperança, de luz e paz, de conhecimentos superiores, de, inclusive, um mundo que vai se integrar à comunidade cósmica de outras civilizações mais avançadas que as nossas, fazendo-nos compreender que todos somos parte de uma família universal, que todos somos filhos de Deus e que devemos nos dar as mãos para a obra da ascensão espiritual. Então, é por isso que por dentro, completa Neio Lúcio, nós trazemos os sinais de dores e também prazeres do passado remoto ou mais próximo. E também trazemos em nós, por que não dizer, qualidades e tendências mais nobres, que nos caracterizam há milênios consecutivos. Então, são os nossos pendores, as nossas aptidões, alguns no campo da medicina, outros no campo da ciência, da astronomia, outros no campo da engenharia, da biologia, da química, da física, enfim. Outros já no campo da filosofia, do pensamento, outros no campo religioso, da prática, do ensino religioso, outros mesmo no campo da família, na maternidade, na paternidade. Enfim, durante milênios nós temos exercitado inúmeras possibilidades de conhecimento e ascensão, experimentado diversas posições reencarnatórias em corpos diferentes, como crianças, homens, mulheres, homossexuais, como também avós, pessoas que viveram muito tempo, não é? Ou também que desencarnaram em tenra idade. Já vivemos em múltiplos países e nações, já falamos diversas e numerosas línguas, idiomas, não é? Já tivemos diversas culturas, diversas instituições de conhecimento do campo humano, e tudo isso faz parte da nossa conquista pessoal e intransferível. E é exatamente por isso que somos todos tão diferentes uns dos outros. Mas, ao mesmo tempo, cabe-nos descobrir a unidade nessa diversidade toda. Cabe-nos fazer agora o trabalho de compreensão e de reconhecimento que todos somos irmãos uns dos outros, que devemos nos amar e respeitar, assim como Jesus nos ensinou a amar, não é? E isso, com todas essas conquistas de milênios consecutivos, Neio Lúcio vai advertir, no íntimo ainda do ser, nós hoje já podemos dizer que já abrimos algumas portas de acesso aos estímulos fecundos de mais alto, que para a felicidade nossa, nós já percebemos por fora. Então, todos nós que temos espiritualidade, ou que temos como foco, desejo, vontade, essa própria espiritualização, estejamos realmente interessados na nossa espiritualização, isso já é uma grande conquista. Se nós não somos ainda seres angélicos que já conquistaram toda a sabedoria e todo o amor, mas pela nossa própria humildade, pela nossa própria pequenez, pela nossa própria imperfeição, nós podemos dizer, com esperança, que já abrimos em nós, e temos essa felicidade, algumas portas de acesso aos
estímulos mais nobres e fecundos de mais alto. E isso nós já percebemos por fora. Eu gostaria de comentar? Não, teve uma pessoa aqui que perguntou assim, Geraldinho, você faz parte também dessa família Joviano? Eu tenho notícia que sim. A Rosa Maria que perguntou. Eu tenho notícia que sim. Sim, já Mas fez parte. não, vamos dizer assim, não nesses que estamos conversando sobre eles. Uhum. Em outra época, então, você fez parte? Muitas épocas, né? É uma Ah, família que junta 40 mil anos. Entendi. Então, em algum tempo desse, você fez parte dessa família, mas não em Ah, todas as trajetórias, né? o Chico nos dizia que até onde ele lembrava, então provavelmente a coisa mais antiga, é uma família de 5 mil espíritos que estão comprometidos hoje com o espiritismo cristão no mundo e que estão espalhados por todo o mundo e que já vem há 40 mil anos tentando se redimir, porque falimos muito no planeta de Capela, que um dos planetas que orbita o sistema binário de Capela, a cerca de algumas dezenas de anos-luz do sistema solar. E para aqui, para a Terra, fomos degradados há 7 mil anos atrás. Que são os exilados de Capela. Na verdade, o Chico dizia o seguinte: todos nós que somos espiritualistas de uma forma ou de outra, especialmente todos nós que cremos e acreditamos e temos certeza da verdade da reencarnação, todos nós não somos da Terra. Nós viemos degradados, ou seja, expulsos de outros planetas, entre eles Capela, justamente pelos nossos erros lá cometidos. Então, se a gente for verificar a nossa ficha corrida dos milênios, ela não é nada boa. É por isso que eu recomendava a gente não fazer muita pesquisa do passado, não, porque nós temos 99,99% de chance de nos decepcionarmos conosco mesmos. Por isso o véu do esquecimento, né? É a bênção do Uma esquecimento. benção, né? Porque Eu acho que é uma benção. imagine você se a gente, ao reencarnar, reconhecesse na própria família os nossos algozes, os nossos inimigos, não é? A gente Verdade. não ia se entregar ao trabalho do amor na família, o trabalho da temperança, da calma, da paciência, porque essas são conquistas que nós somos chamados a adquirir, não é? Olha só o que o Ney Lúcio vai dizer agora sobre filhos e netos. É imprescindível confiar ao tempo certos problemas. Falando neles, olha aí. É imprescindível confiar ao tempo certos problemas, tanto quanto é necessário dar ao calor do forno o vaso de barro cru. Interessante, né? O barro, não adianta se você tentar moldar o barro a frio, ele não vai se tornar num vaso forte, né? Ele vai precisar do forno que o esquente. E assim é a vida humana. É a família. Esse forno é a família. É onde nós vamos aparando as nossas arestas. Então ele pergunta, né, o Lúcio, quem resistirá à lição dos anos? Só um minutinho aqui. Pode entrar, por favor. A Beatriz. Então ele diz assim: quem resistirá à lição dos anos? Quem? Que eu saiba, ainda não vi coração que as horas não modificasse.
Então, nada é definitivo. Se hoje nós temos uma desavença familiar, amanhã o tempo conserta isso, não é? As próprias lutas da vida, as necessidades de cada qual, vão nos unir mais à frente. E nós vamos ter coragem de ter perdão, vamos ter coragem de nos abraçarmos novamente, esquecendo os males, esquecendo a injúria, esquecendo a ofensa. Como disse Jesus, perdoando 70 vezes 7 cada ofensa, não é? Orando pelos que nos perseguem, caluniam, fazendo bem aos que nos odeiam. Esse é o caminho do Cristo. Agora, para isso, nós precisamos de tempo. Não somente de uma vida, mas de muitas vidas. Geraldo, assim, por exemplo, o tempo para nós, aqui, segundo assim, tipo o Espiritismo, não sei se você tem essa compreensão, quando a gente reencarna aqui, sempre tem essa evolução do tempo segundo o que nós conhecemos aqui, ou é possível, por exemplo, você está vivendo agora aqui nesse século, tá? E é possível que numa próxima reencarnação sua, você reencarne em outro tempo do passado ou não? Não. Sempre no futuro. Tem essa linha de tempo, então. Tem uma sequência da linha conforme nós conhecemos aqui. Na realidade, a questão do tempo, o tempo é uma dimensão que Albert Einstein, nos seus trabalhos sobre a relatividade, a teoria da relatividade geral e depois a teoria da relatividade específica, ele uniu ao espaço. Então, não existe uma dimensão isolada, tempo, em que nós pudéssemos ir e vir de um tempo ao outro. Não. O que existe é um tecido de espaço e tempo. Então, o tempo está diretamente relacionado ao espaço, né? À massa, que é composta, naturalmente, pelo princípio material do universo. E tanto o princípio material, que nós, no Espiritismo, com Allan Kardec, chamamos de fluido cósmico universal, e que André Luiz, por Chico Xavier, vai chamar de hausto corpuscular de Deus, quer dizer, é o sopro divino, né? Que está em toda parte, em todo o universo, naquilo que nós vemos e naquilo que nós não vemos ainda, em todos os planos existenciais, em todos os multiversos. O outro ente criado por Deus, que é o princípio espiritual, que vai evoluindo também, ele vai precisar se utilizar da matéria e do tempo para evoluir. Então, o princípio material, através aliás, o princípio espiritual, que vai se tornar espírito quando ele atinge o que nós chamamos de o ser inteligente da criação, não é? E dentro da conceituação de ser inteligente, nós incluímos também os animais, incluímos também os seres unicelulares, embora em menor grau. Por quê? Porque o instinto também, segundo os espíritos superiores esclareceram Allan Kardec, é uma forma de inteligência. Então, só que nós estamos em tempos evolutivos diferentes. Os seres humanos, por exemplo, já são seres que já adquiriram pensamento contínuo, que já têm o livre-arbítrio e que, por isso mesmo, podem exercer a sua vontade e estão submetidos à lei de causa e efeito, ação e reação. São responsáveis pelos seus atos. É diferente, por exemplo, dos animais, que, embora inteligentes, eles vivem mais pelo instinto. E a eles ainda não é dada a condição de decidir sobre o próprio caminho. Então, são nossos irmãos menores, não é? E assim os peixes no oceano, as bactérias, os vírus, as plantas, enfim. Mas acima de nós temos os seres angélicos, que já
ultrapassaram a nossa humanidade e já adquiriram, aos nossos olhos, um máximo de sabedoria e de amor aos olhos humanos. Mas, para eles, eles continuam em evolução, não é? Então, essa questão de espaço-tempo, que é uma única dimensão, que é o tecido do espaço-tempo, é o veículo ou a forma que vai nos possibilitar, ao nosso ser inteligente, ao nosso princípio espiritual e depois nosso espírito, ser inteligente da criação, experimentar, conhecer para evoluir. Mas esses seres angelicais que você se referiu, então eles na verdade, eles estão em outra dimensão, né? E quando nós temos algum contato com eles, é porque nós conseguimos, de alguma maneira, elevar a nossa frequência e ter essa conexão com eles, então. Nós temos da informação de Chico Xavier, através do espírito de André Luiz, que os seres angélicos são chamados de co-criadores em plano maior. As tarefas deles são muito mais evoluídas do que nós. Por exemplo, Jesus, nosso Mestre e Senhor, ele é um co-criador, ele é filho de Deus como nós, só que ele é nosso irmão muito mais velho. Ele já evoluiu muito mais tempo do que nós. E Emmanuel vai dizer por Chico Xavier, por exemplo, que ele formou a Terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Então, olha a evolução desse espírito. Ele formou a Terra e é o governador da Terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, quando nós ainda éramos princípios espirituais, né? E, no entanto, ele coordena a evolução de mais de 30 milhões de espécies aqui na Terra. Os seres humanos são apenas uma espécie, tendo em vista justamente o futuro evolutivo de cada um de nós. E eles trabalham em sintonia com outros seres angélicos na constituição de mundos, de luas, de sistemas estelares, de nebulosas, de galáxias, de filamentos de galáxias que fogem à nossa compreensão humana. Nós, seres humanos, em escala bem menor, somos chamados por André Luiz de co-criadores em plano menor. Nós também co-criamos com o nosso pensamento, com a nossa inteligência, com a nossa arte, com a nossa cultura, com a nossa ciência, com a nossa filosofia que indaga, buscando respostas, e já construímos civilizações maravilhosas aqui na Terra. Mas note bem, todas as construções humanas são extremamente fugazes e passageiras. Quantas civilizações gloriosas do passado hoje não são pó? Vejamos a civilização egípcia, não é? A civilização grega, a civilização romana, greco-romana, e todas aquelas que hoje já só se tem notícia por arquivos arqueológicos. Então, nós mesmos podemos criar corpos físicos dos nossos filhos, mas eles também têm prazo de validade. Nascimento e morte. Tudo que nós criamos é temporário. As nossas cidades não se modificam com tanta rapidez, tudo se modifica. Então, nós somos seres chamados co-criadores em plano menor. E nós temos a responsabilidade, que já temos ciência para isso, de respeitar os nossos seres menos evoluídos, que são nossos irmãos menores, os nossos animais, por exemplo. Não é? Sejam os animais domésticos ou mesmo os animais da natureza, as aves, os peixes nos oceanos, nos rios, mesmo as abelhas, os seres dos insetos, os seres microscópicos. Nós temos que ter respeito pela criação, porque eles também são nossos irmãos e estão evoluindo. E o que nós estamos fazendo com eles aqui na Terra? Será que eles olham para nós e nos acham seres protetores e amigos?
ou nós somos considerados por eles como seus algozes? Fica aí uma pergunta. Porque muitas vezes os seres humanos pensam assim, mas a humanidade sofre tanto. Por quê? Ora, o que nós fazemos com os animais? Essa matança indiscriminada de bilhões de seres animais na face da Terra, simplesmente para satisfazer aos nossos sentidos da carne. Não é? É um raciocínio que precisamos ter se queremos evoluir espiritualmente. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, porque a criação divina, ela implica um dever de responsabilidade e solidariedade para com todas as criaturas. E nós temos essa responsabilidade. Você conheceu o Chico, você tinha quantos anos? Eu conheci o Chico com 19 anos, há 41 anos atrás. Agora, esse ano, vai fazer 42 anos em outubro. Mas ele se foi em 2002, né? Nós tivemos 21 anos de convivência íntima pelas relações familiares, tanto da minha família materna, que é de Pedro Leopoldo, a família Machado. Os meus tios, avós, já eram espíritas antes do Chico ser espírita, quando o Chico era criança. A minha bisavó, Georgina Cândida Machado, era a melhor amiga da mãe dele. E também, depois que me casei com a Eliana, em 84, o irmão dela residia com o Chico em Uberaba, o Vivaldo da Cunha Borges, e com ele fazia a diagramação de todos os seus livros. E a partir de 1984, quase 40 anos atrás, 38 anos atrás, eu passei a conviver intimamente com o Chico Xavier como integrante da minha família. O Chico, algum dia, ele tem alguma informação dele sobre a intraterra? Tem um livro que se chama Libertação, que é um livro de André Luiz que descreve as sombras terrestres, que é um plano existencial de vida para onde se dirigem os espíritos viciados, os espíritos irresponsáveis, muitas vezes presos por crimes cometidos aqui na Terra, e que o Chico dizia que ainda vive, na época de hoje, como numa organização social, política e econômica comparável à Idade Média terrestre. Então, se a gente quiser conhecer o nosso passado, é só descer as sombras terrestres, porque lá vige a violência, a fascinação, a sensualidade exacerbada, a subjugação, a escravidão, não é? Tudo isso existe nesse plano de vida chamado de sombras. E este livro chama-se Libertação, de André Luiz, que descreve uma cidade no plano das sombras, cujo nome é Cidade, que André Luiz deu de Cidade Estranha, tendo em vista as tristezas que ele lá observou. Agora, no obra de Allan Kardec, o próprio Kardec vai dizer que os espíritos informaram a ele a existência de civilizações intraterrenas. Mas a gente tem muito pouca informação sobre elas. Eu ia perguntar uma outra coisa, agora eu esqueci. Sobre isso. Sim, uma vez eu tive uma experiência, faz uns 3 anos mais ou menos, aquelas tipo experiência fora do corpo, e daí tava esses seres aí, sabe, que não são muito assim, espíritos sofredores. Aí chegou um ser e eu estava sentindo uma sensação horrível. Chegou uns seres assim, falaram assim para mim, que quando eu senti aquilo, que era para eu encaminhar aqueles seres para um hospital no plano astral, que fica em cima, agora eu não lembro se ele falou Uberaba ou Belo Horizonte, mas em Minas Gerais, ele falou que era para eu chamar os seres e encaminhar para um hospital no plano astral, Boa Esperança.
ou Esperança, ou Boa Esperança, você tem na região aí, eu acho, de Minas Gerais, que era para esse ser chegou e falou assim para mim que era para eu encaminhar para lá, que era para eu só chamar eles, que eles iriam encaminhar para lá, mas que eu tinha que pedir para encaminhar para lá. Interessante, né? Mas daí já é no plano astral, daí não é. Mas aí os hospitais, por exemplo, no mundo espiritual, eles já são uma estrutura mais evoluída e que a maioria deles se situa no plano mais imediato à vida terrestre, que André Luiz vai chamar de umbral, que é o plano, por exemplo, da cidade Nosso Lar, da cidade, escrito no livro Nosso Lar, da cidade chamada Casa Transitória, descrita no livro Os Mensageiros, não é? Mensageiros. Então, são colônias espirituais que elas não são muito evoluídas, são mais próximas da vida terrestre. Inclusive, a vida lá é muito semelhante à vida terrestre, mas que já situam-se mais no umbral mais fino, mais elevado, quase que na fronteira com outro plano superior, que é chamado de plano das ciências e das artes. Que muito poucos espíritos vão direto para esses planos, né? Então, nos umbrais, o que o Chico, o André Luiz vai dizer é que a maioria das pessoas humanas vacilantes, que não têm fé, que não têm uma busca de espiritualidade, né? Geralmente, depois da morte do corpo, vão se situar nessas colônias ou nessas regiões do umbral. Elas não são pessoas propriamente ruins, ou más, como aquelas que eu já citei dos planos das sombras, e ainda piores do que elas, aquelas ligadas às trevas terrestres, ou ao abismo. Mas nos umbrais são as pessoas comuns, que não fizeram bem, e não fazer o bem já é um grande mal, porque perderam tempo. Né? Vai dizer, por exemplo, que quando ele visitava os umbrais, a maioria dos habitantes dos umbrais que ele via eram de homens. Ele via poucas mulheres, porque a maioria das mulheres, com a maternidade, aprende a desenvolver o sentimento, o amor, o carinho, a dedicação. Né? E ele via que nos umbrais haviam muitos homens que haviam abandonado as mulheres e os filhos na terra, sem prestar assistência, sem criá-los, sem trabalhar para sustentá-los, deixando nos ombros dessas mulheres maravilhosas que criaram as famílias quase que sozinhas, não é? 4, 8, 10 filhos sozinhas, trabalhando para sustentar a prole. Então, essas, naturalmente, se situam em planos muito mais elevados. Não é? Então, tudo na vida tem um encadeamento natural da lei de causa e efeito, ação e reação. Nada acontece por acaso. E nós vamos sempre nos situar exatamente no local que nós merecemos estar. Que é o que dizia nessa mensagem que aquele ser falou para mim. Se ler a mensagem inteira lá, falava sobre isso aí, só que no meio da mensagem tinha uma parte que falava: as dificuldades que te surpreendem são os testes aconselháveis que lhe cabem aproveitamento. Acho que é uma mensagem que fala: nasceste aonde... Esqueci a mensagem lá, mas é uma mensagem muito linda. Acho que é a mensagem de um amigo, acho. Nossa. Bem interessante. Tem uma pergunta ali para você, não sei se você consegue ler. Olha, não é possível essa pergunta. Hã? Não tem sentido essa pergunta. Desculpa. Não. Não. Recebi que era o Chico Xavier e que estava procurando alguém para servir como um mentor. Não tem Acho que não é possível isso, né? Eu vi em algum filme, alguma documentário, alguma coisa, falando sobre que Chico ele deixou uma espécie de uma chave, né? De um código, né? Para alguém ele deixou pro filho dele, né?
Que se Não, ele não é fosse algum dia passar alguma mensagem, alguma coisa, ele ia dar aquela palavra-chave, alguma coisa, para saber identificar que era ele, né? Isso aí ele fez pelo seguinte: ele ainda encarnado, já tinha muita gente recebendo Chico Xavier. Então as Ele pessoas encarnado. encarnadas ainda. Então as pessoas têm mais estudo, mais seriedade com a mediunidade. A mediunidade não é brincadeira, não é? E Chico Xavier não é um espírito que vai, vamos dizer assim, escrever bobagem, não é? Tem muito médium aí recebendo Chico Xavier, não tem sentido isso. O próprio Chico, então preocupado com essa questão, criou essa história do código para, vamos dizer assim, impedir os médiums freelancers, né? Para impedir que o nome dele fosse... não o nome por ele, Chico Xavier, porque ele era muito humilde, mas a obra que ele executou durante 75 anos de dedicação absoluta e renúncia extrema à causa do Evangelho de Jesus, renovado pela doutrina dos Espíritos, que essa obra não fosse jogada no lixo com esses aventureiros mediúnicos. Ele responde, você está conseguindo ler ali, né? Que ele disse, o Leonardo. Na época ele falou o nome da cadela, do prazer do café no seu quintal e falou que existe uma palavra que ele deixou. Como eu disse, não tem como falar isso, né? Desculpa. Uhum. Não tem como. Eu não posso continuar mais, porque eu disse que estou com Covid e eu preciso descansar. Ai, desculpe. Mas, bom, você está com Covid, mas está tudo bem, né? Assim, está tranquilo. Tá tranquilo. Você se vacinou ou não? Sim, 3 vezes. E a terceira vez que eu pego Covid. Então os sintomas são bem mais leves daí, né? São mais leves. Então agora é só tomar um chá bom lá de alho com cebola, com mel, aquelas coisas lá e vai. E ele já vai embora, o Covid, né? O convite. Eu chamo de convite, que eu acho que o Covid é um convite que a gente está recebendo aí, né? Vários tipos de convite, para cada um convite diferente. Né? Um descanso forçado. Tem mais alguma pergunta aqui? Acho que não. Então, eu quero te agradecer enormemente por você ter se disposto a explicar tudo isso para nós, né? Então, o pessoal, em relação ao livro, então, é uma trilogia, Colheita do Bem é o terceiro. Você acha, então, que é interessante primeiro ler o primeiro e o segundo para compreender o terceiro, né? Ou faz uma sequência. É uma sequência, porque nós vamos ver o próprio espírito de Neio Lúcio se desenvolvendo no mundo espiritual. É interessante isso. Porque a evolução não termina. A pessoa não chega pronta no mundo espiritual. E lá, por exemplo, no início, o Sementeira de Luz está se apresentando o vovô, o papai, o sogro, se dirigindo à família, né? Com conselhos, com mensagens mais de cunho elevado, mas mais voltados para a família. E isso ele próprio vai demonstrando que ele vai adquirindo lembranças do passado e, com isso, ele vai tendo acesso à sua mente profunda e, com isso, também vai chegando à compreensão de pontos mais altos da vida espiritual. Então, por isso que nós chamamos o primeiro de sementeira de luz, né, que se estava ainda semeando luz. No segundo, sementeira de paz, porque já a família ali nessa sementeira, junto com Chico Xavier, já tinha alcançado um patamar de paz e trabalhos santificantes no espiritismo cristão. E, no último, que é a partir de 1949, já é a colheita de todo esse bem semeado, tanto na face da terra, pela família Joviano, por Chico Xavier, quanto no além,
pelo Neio Lúcio, pelo Emmanuel, pelo Cassimiro Cunha, e pelos outros espíritos que, por Chico Xavier, se manifestaram naquela ocasião. E onde que é para adquirir os livros? É pela internet? Eles têm e-book ou nas livrarias espírita? Eles não têm e-book, mas estão na internet, em todas as plataformas de vendas de livros. Nas distribuidoras, vocês encontram na Candeia, na Boa Nova, na Cel. Na internet, nós temos também no exterior, para quem mora fora do Brasil, podem comprar pela Amazon, pela FENAC e outras plataformas de livros de venda online. E no Brasil, é claro que o mais barato é na própria editora, que é o site da Vinha de Luz Editora, www.vinhadeluz.com.br. Lembrando e o livro é livro físico mesmo, aquele que a gente pega e lê. Nós não temos e-book. São todos... Esse livro, cada um desses livros, para você ter uma ideia, tem 600 páginas. 700 páginas. É muita coisa, muita beleza espiritual. E então, quem quiser conhecer, lembrando que essa atividade da Vinha de Luz Editora é que sustenta as tarefas da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, do portal e da TV Saber Espiritismo e do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte. Que é o teu canal, né? Meu não, do grupo. Do grupo, né? Talvez eu seja a face que aparece mais. Mas nós, se somarmos todo mundo junto, na Casa de Chico Xavier, na Vinha de Luz Editora, no portal e na TV Saber Espiritismo, no Grupo Espírita Saber Amar, no Grupo Mediúnico Maria de Nazaré, se somarmos tudo isso, mais de 100 pessoas trabalham. Você trabalham gratuitamente, digam-se de passagem. Você é como se fosse um representante, assim, um porta-voz, assim, que aparece. É o que aparece mais, mas tem toda uma estrutura, né, por trás, né? Que são as pessoas que cooperam, né, com tudo isso, né? Você só apresenta para nós, né? Exato. Gratidão a toda a tua equipe, viu? A todos esses que contribuem para esse trabalho aí, que é muito edificante. Muito obrigado. Então, eu desejo melhoras para você e gratidão por estar aqui com a gente. O pessoal está todo aqui agradecendo também. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Então, boa noite a todos. Gratidão. Beijo no coração. Obrigado. Obrigada a todos. Gratidão.